Muro caído em Santo André será reconstruído. Inscrições para o simulado do Enem é prorrogado. Receita Federal libera hoje a restituição do imposto de renda. Hoje eu recebo em nossos estúdios o advogado especialista em direito eleitoral, Leandro Petrin. Quarta-feira, 15 de junho de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. Após deslizamento de um muro de arrimo em Santo André no início deste ano, a Prefeitura vai iniciar agora as obras de reconstrução do local. A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, vai iniciar a reconstrução do muro de arrimo na rua Casimiro de Abreu, no conjunto Prestes Maia. Nossa equipe de reportagem esteve no local e mostrou o drama dos moradores que temiam mais deslizamentos de terra. Quando caiu essa primeira parte do muro, ninguém não pôde resolver nada, que nós estamos esperando e ninguém resolveu. Aí caiu esse segundo agora e nós estamos esperando que eles venham tomar alguma providência, porque está esperando mais acontecer o quê? Matar alguém, né? Porque o outro lado também já está despencando, né? E nós esperamos que o prefeito ou alguém tomando uma atitude e venha resolver esse problema, né? Durante vistoria no local, o prefeito Carlos Grana anunciou as intervenções atendendo a antiga demanda dos moradores do bairro. No local, todo o serviço, como de canaletas e saídas de água, serão refeitas. Para isso, serão usadas técnicas diferentes da utilizada anteriormente, de maneira mais forte e resistente. Após análise do solo e estudos técnicos e de prospecção, foram constatados diversos pontos de ruptura devido à pressão da água atrás do muro. A verba utilizada será do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 700 mil. A reconstrução vai ter início na primeira semana de julho, com prazo estimado de conclusão de até 120 dias. Inscrições do simulado do Enem presencial são prorrogadas. Para os estudantes que vão prestar este ano o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, as inscrições do Super Simulado, que vai acontecer no próximo sábado, dia 18 de junho, foi prorrogada até amanhã. Esta prova é gratuita e vai permitir que o estudante avalie o desempenho e habilidades exigidas pelo Enem. A correção usará a mesma utilização da teoria de resposta ao item, TRI, adotada pelo Ministério da Educação, oferecendo um diagnóstico completo dos pontos que precisam ser melhorados pelo aluno. Além disso, no dia do simulado, os estudantes vão contar com diversas atrações, entre elas o stand-up Tamo Junto do comediante Marco Luque. A apresentação acontecerá às 11 horas da manhã para descontrair os jovens que farão a prova em sequência. Para se cadastrar, o estudante deve fazer até amanhã a inscrição pelo site www.supersimuladoenemsp.com.br. A manhã desta quarta-feira ainda foi muito fria no ABC. Porém, ao longo do dia o sol apareceu forte e a temperatura subiu até os 22 graus. Vamos ver como fica o tempo para esta quinta-feira? Em Diadema, a mínima prevista é de 10 graus e máxima de 24. Na capital de São Paulo, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 13 de mínima e 24 graus de máxima. Em Americana, a mínima prevista é de 15 e 26 de máxima. A previsão para todas as cidades é de sol pela manhã e sem possibilidades de chuvas à tarde e à noite. Região segue sem registros de morte por H1N1, segundo o último levantamento. O número de vítimas fatais do vírus H1N1, causador da gripe influenza A, está inalterado desde a última pesquisa realizada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de São Paulo. O último balanço apontou 30 mortes na região este ano em decorrência da doença. Até esta terça-feira, o ABC confirmou 113 casos, sendo que o último boletim, fechado em 7 de junho, relatou 85 ocorrências. São 49 casos confirmados em São Bernardo, 34 em Santo André, 12 em São Caetano, 10 em Mauá, 6 em Diadema,
um em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra. Já as suspeitas da doença saltaram de 774 para 787. A Sala de Situação Regional do Consórcio Intermunicipal Grande ABC acompanha os casos. Na tarde desta quarta-feira, uma igreja no bairro Eldorado, em Diadema, desabou. Quem traz mais informações ao vivo do local é o repórter Guga Mendonça em nosso Link Mais. Boa noite, Guga. Como isso foi acontecer? Muito boa noite, Darcio. Muito boa noite a você ligado no J mais ABC desta quarta-feira. Pois é, por volta de 3 da tarde, na verdade, a estrutura de uma igreja aqui no bairro Eldorado, em Diadema, na rua do Jacarandás, veio abaixo. Estava tendo culto no momento e até agora há muita divergência entre o número de soterrados e feridos. Até agora, 5 feridos foram tirados dos escombros e foram levados para os hospitais da região. Mas o Corpo de Bombeiros trabalha forte aqui com as equipes do SAMU, como vocês podem ver, todo o preparo para levar mais vítimas, então o que leva a crer que tenhamos mais vítimas soterradas. Estamos procurando a assessoria de imprensa e também a assessoria jurídica da igreja, uma igreja Assembleia de Deus, para dar mais explicações para o telespectador da TV+. Mas o que temos agora é que as equipes do Corpo de Bombeiro trabalham de forma pesada aí na busca de vítimas nos escombros. Você pode ver todo o aparato preparado, viaturas do SAMU, cerca de 17 viaturas do Corpo de Bombeiros também no local, imprensa e também a Polícia Militar dando a segurança devida ao local. Toda hora tem corre-corre, movimento de vítimas. Parece que agora até pode vir alguma vítima, pois os paramédicos se posicionam. Então a gente está aqui direto ao vivo da rua do Jacarandás, no bairro Eldorado, em Diadema, trazendo informações. Uma nota da Prefeitura de Diadema disse que a obra estava de modo irregular, não foi pedida autorização para a obra e a Prefeitura, no último dia 13, comunicou à igreja que deveria parar com a obra. Então vamos ver mais informações aqui, Darcy. Eu volto direto daqui a pouco com mais informações direto de Diadema, do bairro Eldorado, na rua do Jacarandás. Guga Mendonça para o J mais ABC. Ontem, a Câmara dos Vereadores de São Caetano aprovou o projeto de lei que vai congelar por 4 anos o salário do próximo prefeito, vereadores e secretários municipais da cidade. Atualmente, o salário do prefeito Paulo Pinheiro é de R$20 mil por mês. Com esse novo projeto, a remuneração dos vereadores também se manterá em R$10 mil para a próxima legislatura, assim como os salários dos secretários municipais e do vice. Veja a seguir: Receita Federal libera restituição do imposto de renda. Confira também como fechou o mercado financeiro desta quarta-feira. Nós voltamos já. Hoje, a Receita Federal liberou o primeiro lote de restituição do imposto de renda. O primeiro lote, pessoa física 2016, e as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2015 foram liberadas. Tiveram prioridade neste lote os idosos, pessoa com alguma deficiência física ou doença grave. Se você deseja saber se a sua declaração foi liberada, basta acessar o site www.receita.fazenda.gov.br ou ligar no número 146. Além disso, você também pode consultar por meio do aplicativo da Receita Federal. É importante destacar que esta restituição ficará disponível no banco durante 1 ano e, caso o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet mediante um formulário eletrônico. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento 4004-0001 e no 0800 729 0088 para pessoas com deficiência auditiva. O dólar fechou em queda pelo segundo dia consecutivo. Vamos aos números do mercado financeiro desta quarta-feira.
O dólar encerrou em baixa de 0,39%, vendido a R$ 3,46. Já o euro encerrou em valorização de 0,37%, cotado a R$ 3,91. E a Bovespa terminou em alta de 0,55%. O prefeito de Mauá, Donizete Braga, visitou as obras do pronto-socorro do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Atualmente, os trabalhos estão 32% concluídos e a previsão de entrega é até o fim deste ano. Para que a unidade não fosse prejudicada na assistência aos usuários, esta obra exigiu grande remanejamento de vários setores. Entre as intervenções estruturais mais recentes feitas na área estão a instalação da tubulação da rede de ar-condicionado e da rede de esgoto. Tem também colocação de alvenaria na nova área verde, execução do contrapiso na cobertura e construção das paredes de alvenaria dos sanitários e vestiários. O pronto-socorro realiza, em média, 6.000 atendimentos mensais de urgência e emergência, além de outras especialidades. Vamos agora ao nosso giro esportivo, que traz as últimas do futebol. Boa noite, Marco. Será que hoje sai a definição se o Tite vai ou não aceitar o cargo de técnico da seleção brasileira? Boa noite, Dárcio. Já saiu essa definição, mas como o Tite, eu vou fazer um suspense aqui e falar daqui a pouquinho. Eu começo falando de Brasileirão, até porque já a bola começa a rolar, né? O São Paulo entra em campo daqui a pouquinho, 7h30 da noite, para enfrentar o Vitória no Morumbi. Tem retornos garantidos de Ganso, o Paulo Henrique Ganso, e Rodrigo Caio, que estavam na seleção. Paton Bausa poderá surpreender até na escalação, escalando esses dois desde o começo ou não? Essa é a dúvida do torcedor e de todo mundo. O atacante Caleri, o artilheiro do time na Libertadores, também volta ao time titular. Já o Palmeiras, esse volta a campo às 9h45 da noite, naquela fria Curitiba, para enfrentar o Coxa, ou, como quiserem, o Coritiba. Animado após a vitória sobre o Corinthians, o Verdão tenta vencer também o estado muito ruim do gramado do estádio Couto Pereira, repetindo aquela escalação vitoriosa do último final de semana. Será que Cuca repete? Parece que tem umas dúvidas no ar ainda aí. No Peixe, o foco é total numa vitória nessa noite contra o Sport na Vila Belmiro. E que vai contar com a volta aí de Lucas Lima e o atacante Gabigol, ambos que estavam na seleção brasileira naquela pífia campanha da Copa América, né? O técnico Dorival Júnior está mirando aí o G4 do Brasileirão, algo muito possível se o time vencer hoje. E agora sim eu dou a notícia do Tite, técnico Tite, habemos técnico, né? Tite é o novo técnico da seleção brasileira, né? Acertou na noite de ontem todos os detalhes numa reunião com Marco Polo Deonero, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e hoje foi ao Corinthians para acertar os detalhes de sua saída. O Timão vai em busca de novos treinadores ou de um novo treinador, novos nomes. Entre eles, Abel Braga ganha força nos bastidores do clube, além de Eduardo Batista, hoje técnico da Ponte Preta. Olha aí, Dárcio, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com o Esporte Mais, trazendo tudo do esporte regional, falando mais aí dessa questão do Tite na seleção brasileira e muito mais do futebol pelo Brasil. Então daqui a pouco, às 8 da noite, aqui no Esporte Mais. Encontro marcado, Marco. E boa sorte pro Tite, né? Veja a seguir, vereador de Mauá é acusado de assédio sexual. E no próximo bloco eu recebo o advogado especialista em direito eleitoral, Leandro Petrin. O J Mais ABC volta em instantes. Câmara de Mauá vai investigar uma acusação de assédio sexual contra vereador. A Câmara de Mauá abriu sindicância para apurar uma acusação de assédio sexual envolvendo uma servidora pública e o vereador Manuel Lopes, do Democratas. No dia 11 de dezembro de 2013, às 5 horas da tarde, a auxiliar de limpeza Raquel Paula de Miranda contou ter sofrido abuso neste corredor do Legislativo.
O parlamentar abordou perguntando onde ele iria. Raquel então respondeu que já estava indo para casa, porque o expediente estava encerrado naquele dia. No mesmo instante, o vereador a abraça e parece tentar dar um beijo na orelha da moça, o que teria arrancado-lhe o brinco. Sem graça, ela tenta se desvencilhar do político. A cena foi registrada pela câmera de segurança. O caso foi levado à Delegacia da Mulher da cidade e já havia entrado na pauta de discussão dos vereadores anteriormente, mas o processo foi arquivado. Adversário de Lopes, o vereador Luiz Simão, do PTdoB, pediu a reabertura das apurações no último dia 7. Está no Brasil todo, no país todo, está tendo esse debate sobre a agressão a mulheres e a gente tinha esse processo aqui. E como eu estava na Secretaria de Habitação, voltando para a Câmara, vendo todas essas situações que estão acontecendo no país, né? Da violência doméstica, a violência contra as mulheres, eu fiquei sabendo do processo e resolvi reativar. A sessão legislativa foi acompanhada por movimentos feministas, como o Alumiar, Gênero e Cidadania e promotoras legais populares. Se comete um ato desse numa casa dessa que tem os representantes do povo, o que a gente pode esperar, né, de atitudes das pessoas desse legislativo? Procurado, o vereador Manuel Lopes não quis gravar entrevista. O democrata já foi absolvido em primeira instância numa ação que corre em segredo de justiça. Se a acusação de assédio sexual for comprovada, Lopes pode perder o mandato. Agora eu recebo o advogado especialista em direito eleitoral, Leandro Petrin. Seja bem-vindo. As eleições estão chegando. Quais foram as mudanças, não é, para este ano? Boa noite, Dácio. Primeiro, uma honra participar aqui mais uma vez do programa e debatermos a questão do direito eleitoral. E ao contrário das outras vezes que eu vim aqui, Dácio, de novo a lei eleitoral mudou. É uma constante esta mudança na legislação eleitoral. Uma das duas principais mudanças para esta lei é a ausência de financiamento privado para as eleições. Então, as empresas estão proibidas de fazer doações diante da inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal sobre as doações das empresas para as campanhas eleitorais. E uma outra alteração significativa é o tempo de propaganda, que diminuiu significativamente. Então, para resumir aqui, essas são as duas grandes mudanças que os candidatos enfrentarão nesta próxima eleição. Existem pessoas já defendendo a tese de que menos exposição do candidato, menos vai se conhecer, principalmente os novos. Tem um certo fundamento, né? Sem dúvida, Dácio. Veja, eu entendo que a propaganda eleitoral, antes de ser um direito do político, do candidato, ela é um direito do eleitor. Eu só vou escolher melhor se eu tiver condição de conhecer profundamente as minhas opções. Então, quando eu diminuo o tempo de propaganda eleitoral, quando eu diminuo as formas de propaganda eleitoral, fica para o eleitor a má escolha, porque ele não consegue, de forma profunda, escolher os seus representantes. E na questão dos detalhes, panfletagem, por exemplo, parece que o uso de cavaletes está proibido, não é? Como é que fica isso? Veja, desde 2006, a propaganda eleitoral vem sendo reduzida, né? Reduziram-se os outdoors, reduziram-se as placas. Nós já participamos de eleições onde era possível ali ter a régua, ter uma doação de uma caneta, a lixa de unha. Enfim, o pessoal mais antigo vai se lembrar dessas formas de propaganda eleitoral. Tudo isso foi eliminado com o argumento do barateamento da propaganda eleitoral. Infelizmente, esse argumento não se sustenta, porque as campanhas de lá para cá continuam muito caras. Dessa forma que tirou-se a criatividade da campanha eleitoral, deixou a campanha eleitoral, digamos, mais chata, sem essas possibilidades de eventualmente ter um show, ter uma animação nos comícios. O que atrapalha essa festa popular, né? Eu brinco que festa sem música não é festa, mas infelizmente a nossa festa democrática ela é impedida de ter showmício. E as propagandas eleitorais para esta eleição também sofrem significativa mudança.
Para você ter uma ideia, a placa de 4 metros quadrados que eu poderia colocar na minha residência, em sinal de apoio a uma determinada candidatura, reduziu para meio metro quadrado. Então, veja, né, além dos cavaletes, enfim, eu brinco que a campanha eleitoral será a campanha dos 3 S's. Eles estão se baseando que, como não vai ter muito ajuda, não é? De empresas, deve diminuir o orçamento também, né? Essa é a aposta dessas eleições, né? Agora, será, como eu disse, a campanha dos 3 S's. Suor, sola de sapato e saliva. Então, hoje os candidatos deverão, né, ser muita conversa, uma eleição do diálogo e das redes sociais. Né? Hoje a internet também é um instrumento barato para os candidatos e de um alcance significativo. Então, quem souber usar essas ferramentas também terá vantagem. Ô Petrinho, a apresentação já dos pré-candidatos pode se confundir já com o início de campanha? Essa redução, que a meu modo, como já disse, ela é temerária até o próprio processo de conhecimento dos candidatos, ela trouxe uma questão positiva, que é a pré-campanha. Então, reduziu-se, de fato, a propaganda eleitoral, mas autorizou que se faça a pré-campanha. O que seria a pré-campanha? A possibilidade das pessoas se apresentarem como pré-candidatos, dizer as suas qualidades, dizer eventuais realizações que gostariam para a sua cidade, desde que não tenha o pedido explícito de voto. Então, não havendo pedido explícito de voto, há a possibilidade de uma maior exposição dos futuros candidatos. Isto, nas legislações anteriores, era proibido, era considerado propaganda antecipada, gerava multa. Hoje, a propaganda só será antecipada se houver efetivamente o pedido explícito de voto por parte dos pré-candidatos. Nesse cenário de instabilidade política, como você vê a possível, né, possibilidade de termos eleições gerais? Eu acho que esbarra na nossa Constituição Federal, né? Eu acho que essa matéria de eleições gerais é uma matéria inconstitucional, porque a Constituição Federal tem ali um trâmite específico para a sucessão presidencial. Né? Quando se iniciou a regra do jogo, a regra do jogo era: elege-se o presidente, no impedimento do presidente, assume-se o vice-presidente da República. Alterar essa regra do jogo, ainda que se alegue problemas econômicos, problemas de outra natureza, ela gera uma certa instabilidade. Acho que nós não podemos responder os nossos problemas políticos sempre com alterações legislativas. Acho que política se responde com mais política, né? Com mais conhecimento da população, com mais debate. Eu acho que hoje, né, trazer para o campo de uma nova eleição há um óbice constitucional. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutor Leandro Petrinho, especializado em Direito Eleitoral, visitando o J+. A Diocese de Santo André realiza nesta sexta-feira, dia 17, a missa solene de inauguração da 100ª paróquia da região. A nova paróquia vai ficar localizada na rua Pedro Branca Leon, no Jardim Itapeva, em Mauá, e será presidida por Dom Pedro Carlos Cipollini. A cerimônia está marcada para as 7 horas da noite. Agora voltamos com mais informações sobre o desabamento de uma igreja em Diadema. Vamos chamar novamente o repórter Guga Mendonça. Guga, você já está no ar. Darcio Arruda, voltamos aqui direto do bairro de Eldorado, em Diadema, na rua Jacarandás, onde por volta das 15 horas, uma igreja da Assembleia de Deus, Ministério Madureira do Taboão São Bernardo, onde acontecia uma obra, essa obra ruiu e cerca de 15 fiéis que participavam do culto ficaram feridos. Eu estou aqui com o advogado da igreja, doutor Kaique Nicolau, que vai contar um pouquinho para a gente do que aconteceu. Muito boa noite, Kaique, obrigado por atender a nossa reportagem. Boa noite, eu que agradeço. Neste momento de dor, na verdade, o importante é solidarizar com as vítimas e estamos aqui para dar todo o apoio ao que for necessário. Agora, Kaique, o que nós temos de oficial? Quantas vítimas? O que nós temos de pessoas ainda lá, soterradas e tudo mais? Nós tivemos no momento do culto, o que chega é que tinham aproximadamente de 10 a 15 pessoas, 7 pessoas sofreram ferimentos, 4 foram enviados aos hospitais, passam bem, não tem nenhum tipo de risco de vida, e 3 ainda estão soterradas, 2 a ser retiradas a qualquer momento e uma não foi encontrada.
essa terceira vítima ainda não foi encontrada aí nos escombros. Se trata de uma senhora de 55 anos que visitava a igreja hoje, correto? Sim, sim. Os outros 2 que foram encontrados eram membros da igreja e ela era a primeira vez que estava visitando a igreja. Mas, independente disso, estamos aqui para dar qualquer respaldo necessário. Agora, Kaique, é uma igreja há mais de 60 anos aqui na região, né? Conta um pouquinho, a Prefeitura de Diadema emitiu uma nota dizendo que dia 13 mandou uma notificação para parar a obra. Sim, na verdade a notificação chegou na segunda-feira, mas antes disso nós já estávamos avaliando a documentação, então a obra já estava parada. Mas chegou a notificação na segunda-feira e nós estávamos cuidando disso. Na verdade temos mais de 100 igrejas hoje espalhadas pelo Brasil. Só em Diadema 65 igrejas. Então não dá para ter noção, eu não sabia de fato o que estava acontecendo. Mas nós estávamos cuidando. Essa igreja é antiga, uma das maiores igrejas do nosso campo, tinha mais de 60 anos, mais de 300 pessoas em cultos cultuavam aí. Tá certo, eu quero agradecer ao advogado da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em São Bernardo, e o Kaique Nicolau que falou com a gente. Guga Mendonça para o J+ABC. Ontem, a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, Sabesp, entrou com um pedido de prisão contra o prefeito de Santo André, senhor Carlos Grana. A empresa acusa o prefeito de descumprir uma ordem judicial sobre o caso da dívida da cidade com a companhia. De acordo com o jornal Metro, Grana diz que não cometeu crime algum e quer que a empresa comprove a acusação. Ainda segundo o prefeito, o problema ocorre desde 1990 e não a partir da sua gestão. Confira mais detalhes desta e outras notícias no portal da TV Mais, www.tvmaisabc.com.br. E o J+ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Bom descanso e até lá.